certo. Agora eu quero falar das memórias da competição em si. Então, Luísa, primeiro vai você. A sua memória mais marcante de um Pan-Americano. A minha memória mais marcante eu tinha 20 anos eu estava entrando no meu primeiro Pan-Americano, eu estava sentindo sim aquela pressão de ter que representar bem. Então, aquela tipo assim, mudou o dueto, você tem que mandar bem, Luísa, vambora. Eu tô assim, não, vambora. Quando todo mundo da arquibancada, porque a gente trabalhava muito isso dentro da nossa psicóloga, da gente escutar todo mundo gritando Brasil e chamando a atenção do nosso time, né? E gritando o nosso nome antes da entrada, que a gente dá uma andadinha para chegar no ponto de encontro que é no meio da piscina. Então, quando eu escutei, no meu primeiro Pan-Americano, quando eu escutei todo mundo gritando, eu falei, ok, tá acontecendo, chegou a hora, vambora, tipo, desclica e você tá aí pra fazer acontecer. Então, eu acho que esse foi o momento mais marcante, onde eu soube que estava acontecendo e que você ficou toda arrepiada e que você falou, ok, vambora. Então, acho que o momento mais arrepiante foi esse, na hora da entrada, aqueles 10 segundinhos antes de entrar na piscina. Vai lá, Érica, e o seu momento mais marcante, inesquecível do PAN? Nossa, meu momento mais marcante do PAN, com certeza, foi a final de 99 contra Cuba, porque a gente não ganhava de Cuba nunca, sim, e aquele momento foi, e ainda teve outra história, porque as cubanas, naquele momento, elas estavam indo, já eram bicampeãs olímpicas. Tá todo mundo vendo o Robson de lado, olhando pra ele. Mas não é pra olhar. Tá contando a história, não é, Luizinha? Tem que olhar, não tem que olhar. É isso mesmo. Pro outro lado, Érica. Isso mesmo. Desculpa, Érica, vai lá, e tem outra história do PAN. Então aqui já vinha aquela Cuba, que já era bicampeã olímpica, o Brasil, né, eu não joguei, mas vinha da Olimpíada de Atlanta, aquela briga que tiveram. E aí chegamos àquela mescla ali, né, das jovens, que no caso naquela época eu era jovem, eu tinha 18 para 19 anos, e era uma jogadora super importante para a equipe, né, já jogava efetivamente. Só que ao decorrer do PAN, ali antes de enfrentar as cubanas, elas ficavam indo lá na nossa vila, no nosso espaço, pediram a Virna, que é uma jogadora, né, jogadora da seleção, o Fão, para ensinarem ela uma música que na época, lá em 99, era um passinho lá do El Chan, na época, e aí ficava lá, e todo mundo bonzinho, sabe, bem bonzinho, ensinando, achando, né, pô, as meninas cubanas, vamos ajudar, né, vamos ser compreensível, e eu ficava assim, só olhando. E aí, durante o jogo, a Mireia, que é uma grande jogadora, uma das melhores aí de todas as histórias cubanas, durante o jogo, a gente não lembra qual set a gente perdeu, elas passaram na frente em sets. E aí, quando a gente olha para ela tá dançando lá no banco, aquelas dancinhas que a gente ensinou para elas como amigas, elas dançando, mas provocando. Aí cada uma, minha filha, era o tchan, 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 tchan. Ela começava, e cara, a gente novinha, a gente falava assim, a gente não vai perder esse jogo hoje, nem que a gente tenha que sair daqui carregado na maca, mas vamos ganhar delas. Então foi um jogo de intensidade, assim, gigantesca, porque primeiro já era a Cuba. Ganhar de Cuba seria algo histórico, porque o Brasil não tinha ganhado assim nenhuma medalha até aquele momento contra Cuba para ser campeão de um campeonato tão grande. Então, para mim foi o melhor do mundo, além de ganhar do Green Team de Cuba, ainda ganhei delas, que estavam tirando sarro da nossa cara, com a nossa brasilidade e com o nosso El Chan. Não dá, né? E aí ganhamos o ouro, e foi maravilhoso. Senhora. E você, Robson, conta pra gente o seu momento marcante. Olha. Agora eu quero a Luísa olhando para baixo e a Érica olhando para baixo. Fala. Olha que legal, que maneiro. O grande barato, sim. Vi a Luizinha falando, porque eu tinha 20 anos. Cara, Luísa, você ainda tem 20 anos, cara. Eu tenho 27, tá? Assim, eu cresci. 18 anos. Érica, você continua tendo 18 anos, cara. Para, gente. Eu passei pra vocês, cara. E a Amanda eu tô conhecendo hoje. Né? Eu tenho 28. Você não tem 28. Gente, então...
esquece isso. Estamos no auge. Enfim, Aqui, né? meus momentos, eu tive 3 grandes momentos em Jogos Pan-Americanos, mas eu acho que eu vou reputar o meu primeiro Pan-Americano em 1983. Tá? Por quê? Éramos uma equipe no revezamento 4x100. Eu estou falando assim, minha medalha de ouro foi incrível, fantástica. Foi na frente, o Fidel Castro estava assistindo a prova, tinha 2 cubanos na final, enfim. Mas em 1983, nós vínhamos de uma equipe muito... Ela está muito desconfigurada. Nós tínhamos um corredor de 400 metros, que é o Gerson Andrade, correndo. Nós tínhamos o Nelson Rocha correndo, que é um exímio corredor de 100 metros, e corria também um 400. O João Batista Eugênio, o João da Paraíba, e eu. Né? Eu corria a última perna. Mas, durante o aquecimento, nós tínhamos a equipe do Canadá, folgada pra caramba, montou um paredão na frente da gente. E eu como último homem, eu vinha na frente para receber o bastão, aquela coisa toda, aquecendo, correndo, tal. E aí eu vi aquele paredão e eu falei assim, pô, moçada, não dá para passar. Aí o Nelson Rocha, que era o mais experiente, disse o seguinte, coloca a mão no ombro deles, empurra de leve e vão passar. E eu fiz isso, passei, e aí um americano chamado Desai Williams, junto com um outro americano muito conhecido mundialmente, chamado Ben Johnson, eles disseram o seguinte, vocês são um bando de shit. Assim, na cara. Pesado. Aí o Nelsinho... Nada a ver. O Nelsinho, 1,60 m, 1 m e uma traquina, virou para aqueles gigantes, aqueles caras grandões, assim, já estavam tomando aquela bomba gigantesca, né? Já estavam bombados. O Nelsinho bota o dedo na cara dos caras e começa um desentendimento. Eu falei assim, desculpa a expressão, a pancada vai comer. Eu ia falar outra palavra, mas a pancada vai comer. E aí o Nelson chama o Gerson e fala assim, vamos partir para cima. Eu falei, moçada, pelo amor de Deus. E ali, eu tava com... Todos expulsos do campeonato. Imagina. Aí é aquela história do mexeu com nossos brios, né? Sim. A mesma coisa que aconteceu com a Érica, a mesma coisa que aconteceu em algum momento, aconteceu com a Luizinha, porque é aquela história, briga, xinga, não mexe com nossos brios, não xinga a mãe da gente, não pisa na bandeira do Brasil, não cospe na bandeira, não fale mal do Brasil, não faça isso. E aí nós entramos, o Nelsinho dizendo a seguinte frase, eu lembro como se fosse agora, ele falou assim, a gente não perde para o Canadá de jeito nenhum. Aí eu falei assim, mas se eles chegarem primeiro? Aí ele disse o seguinte, se eles chegarem primeiro, nós vamos ser o 0. A gente não vai perder para esses caras. E foi exatamente assim que aconteceu. Cuba venceu a prova, Estados Unidos ficou em segundo e nós ficamos em terceiro, medalha de bronze, 18 anos assim, receber uma medalha já junto com os meus companheiros no pódio, foi para mim um momento incrível na minha vida como esportista. E eu participei de vários Pan-Americanos. E, assim, tem vários momentos, né, incríveis na minha vida em Jogos Pan-Americanos. Mas esse foi fundamental porque mostrou que o Brasil é possível, que a gente pode o que nós quisermos, desde que a gente acredite. Por isso que eu falo. Ali eu começava a acreditar mais e perceber o seguinte, os Estados Unidos não é essa máquina toda, o Canadá não é essa máquina toda, os países do leste europeu, ou seja, que for, qualquer um, se nós estivermos treinados, bem preparados, e fizermos esse trabalho mental de maneira decente, desde a base, mesmo que o atleta não chegue no alto rendimento, mas que ele encare a vida de uma maneira muito mais leve, porque está mentalmente mais preparado para a vida. Isso é o mais importante. Amanda, deixa eu te contar mais uma. Eu queria falar num tempinho aqui. Você perguntou e eu não decidiria te falar, que é outra história, que daí não vem do jogo, que para mim ficou muito de pan, que foi assim... Toda vez que eu vejo, eu me emociono, foi maravilhoso. Foi entrar no Maracanã. Cara, não dá para explicar, eu me emociono até hoje. A gente nem ganhou esse pan, né, que a gente acabou sendo vice. Sim. Mas entrar no Maracanã, que eu nunca tinha vivenciado essa experiência, né, porque eu jogo no Maracanãzinho, lotado em 2007, a gente entrando com essa galera de inerte brasileira, foi também outra história, assim, eu falo, eu sempre me arrepio, porque a torcida do Brasil, quando tá junto com a gente ali, e naquele Maracanã,
cheio, gente, lotado. É uma coisa também que fica para a história, assim, para sempre. Para mim foi o momento mais mágico, eu acho, da minha carreira, assim, de sentir o público, não a questão só do jogo, porque é algo que é inexplicável. Você fica mudo, é algo mágico. Então também eu tinha que contar essa aqui. Perfeito, é isso, gente. Vocês vão da história, pode me chamar aqui que a gente escuta.